Mais que Feliz, um programa para toda a família. Nós iremos meditar sobre o amor indesistível de Jesus, baseado no texto do Evangelho de São João, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 17. Muitas lições nós podemos tirar desse texto. A cruz aproximava. Era a última noite de Jesus com os discípulos. E ele deu uma grande lição. Os detalhes nós podemos relembrar e crescer espiritualmente. No versículo 1, nós encontramos a base de toda a ação de Jesus, a qual deve ser também a base para todas as nossas ações. Nós encontramos as seguintes palavras: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Perceba, ele amou até ao fim. Inclusive, o Judas Iscariotes, o discípulo que já estava com a intenção de traí-lo. Ainda assim, Jesus o amou. Toda atividade nossa, todo exercício de dom ou capacidade que o Senhor, pela sua graça, nos confere, só tem sentido se for alicerçado no amor. Jesus amou os seus discípulos até o fim. E naquele momento, ele dá uma lição de humildade. Ele, em primeiro lugar, ele realiza um despojamento. Ele tira a sua túnica, a sua veste superior. Todo e qualquer embaraço deve ser despojado para nós podermos servir ao Senhor. O escritor de Hebreus nos aconselha que todo pecado e o embaraço que tão perto nos rodeia, nós devemos desvencilhar, deixar para trás. Jesus se despoja da sua túnica, pega uma bacia, deita água nesta bacia, cinge-se com a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Isto é a ação de servo. Se quisermos ser o maior, devemos nos preocupar em ser o menor. Para lavar os pés, Jesus ficou da cintura para baixo dos seus discípulos. Ele sempre foi e é o Rei do Universo. Mas naquele momento, ele não estava preocupado em provar nenhum dos seus atributos. Ele apenas deu a lição de servo. Você também não precisa estar preocupado em demonstrar a sua autoridade, a sua capacidade. Mas a maior das capacidades que você deve deixar latente na sua vida é ser um servo, servir as pessoas com a capacidade que Deus te deu. Mas, quando Jesus realiza o ato de lavar os pés dos discípulos, ele também deixa claro que isso deve ser feito de uma maneira completa. Ele lavou os pés dos discípulos e enxugou com a toalha. Que detalhe importante. Aliás, Jesus sempre é conhecido, sempre foi reconhecido
pelos detalhes. No partir do pão, na multiplicação dos pães, ele pede que os pequenos pedaços sejam recolhidos, para que nada se perdesse. Na ressurreição, quando os discípulos encontraram o túmulo vazio, perceberam o detalhe dos lençóis dobrados, porque Jesus deixou um dobrado à sua cabeceira e outro aos seus pés. Quando os discípulos no caminho de Emaús o reconheceram no partir do pão. Ele havia caminhado o dia todo com os seus discípulos, mas foi no partir do pão, no detalhe especial, que eles reconheceram que era Jesus que havia estado com eles. São os grandes detalhes, são os pequenos detalhes que nos faz grandiosos para a glória do Senhor. No momento que Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos, Pedro levantou uma barreira. Ele disse: nunca me lavarás os pés, Senhor. Sou eu que devo lavar os teus pés. Mas naquele momento, com muito amor, Jesus dá uma lição interessante para Pedro, a qual nos serve também para nós. Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Era necessário para Pedro deixar Jesus agir. Algumas coisas da nossa vida só é possível se nós deixarmos Jesus agir. E Jesus disse: se eu não te lavar, Pedro, você não vai ter parte, você não vai participar. Era uma ação de Jesus exclusiva na vida de Pedro. Mas aplicando para a sua vida, deixe Jesus realizar a obra que Ele quer na sua vida. Deixe Ele usar teus olhos, teus lábios, tuas mãos, tua mente, do jeito que Ele quiser. Porque só assim você será um vaso especial para a sua glória. Na conclusão do lava-pés, Jesus pergunta para os seus discípulos: entendeis o que vos tenho feito? Essa parte da lição é que nós devemos fazer para o Senhor com a mente, com razão, não de qualquer forma, não apenas com a nossa emoção, mas acima de tudo, de uma forma racional, com entendimento. E depois Jesus conclui: se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Dá para perceber os detalhes? Devemos fazer porque nós não somos maiores que Jesus. E por último, Jesus disse: bem-aventurado sois se as praticardes. Felizes serão se as fizerdes. Jesus sempre desejou a felicidade para nós. E Ele deseja que você seja muito feliz como servo, despojando, agindo, vencendo os obstáculos, com entendimento. Com certeza, dessa forma, seremos felizes aqui e na eternidade. Que Deus continue abençoando a sua vida.